Meu nome é Mariana. Tenho 28 anos. Até algumas semanas atrás, estava em um relacionamento de 3 anos com o meu ex-namorado Rafael. Nós tínhamos uma vida juntos, mas com o tempo, a relação se tornou insuportável. Rafael era controlador, ciumento e me sufocava cada vez mais. No começo, eu tentei justificar, achar que ele mudaria, mas cheguei a um ponto em que não dava mais. Decidir terminar foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, mas ao mesmo tempo, senti um alívio imediato quando finalmente coloquei um fim naquilo. Eu sabia que precisava me afastar. Mudei de cidade. Comecei a reestruturar minha vida do zero. Apaguei todas as redes sociais que tínhamos em comum, bloqueei seu número e tentei me desconectar de tudo que me lembrasse dele. Queria distância, queria paz. Nos primeiros dias após a mudança, foi complicado. É estranho recomeçar quando uma parte de você ainda está ferida, mas eu sabia que, com o tempo, as coisas ficariam bem. A nova cidade me trouxe a tranquilidade que eu tanto precisava. Estava finalmente me sentindo livre, longe do controle dele. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Tudo estava indo bem. Até que um dia meu telefone tocou. O número parecia familiar, mas eu não reconheci de imediato. Quando atendi, fiquei surpresa. Era o Rafael. Por que você está me mandando essas coisas? Ele diz, com uma voz fria e distante. Eu fiquei sem entender o que ele queria dizer. Do que você está falando? Perguntei. Eu não tinha falado com ele desde que me mudei. Não fazia sentido ele me ligar assim, do nada. Você sabe do que eu estou falando. As flores, os bilhetes. Por que está fazendo isso? Achei que tinha acabado. Ele soava irritado, como se eu estivesse fazendo algum tipo de joguinho. Meu coração acelerou. Eu não sabia do que ele estava falando. Eu nunca enviaria nada para ele, muito menos flores ou cartas. Rafael, eu não te mandei nada. Você deve estar confundindo, respondi, tentando manter a calma. É a sua assinatura, Mariana. Não se faça de desentendida, ele retrucou, antes de desligar abruptamente. Fiquei olhando para o telefone, sem saber como reagir. Aquele sentimento de alívio e tranquilidade que eu tinha começado a construir parecia desmoronar. Como ele ainda tinha meu número? E o que ele estava querendo dizer com essas flores e bilhetes? Tentei não pensar muito nisso, mas algo dentro de mim já estava me deixando inquieta. Os dias passaram, e eu tentei ignorar o que aconteceu, achando que talvez fosse só um mal-entendido. No entanto, Rafael continuou ligando. Ele dizia que as flores e presentes não paravam de chegar. Toda semana, algo novo aparecia na porta dele. Mais flores, chocolates, cartões, sempre com uma mensagem assinada em meu nome. Eu não sabia o que dizer. Cada vez que ele ligava, sua voz ficava mais irritada. Por que você não me deixa em paz? Ele repetia, como se eu estivesse fazendo aquilo de propósito. Mas eu sabia a verdade. Eu nunca enviaria essas coisas, não depois de tudo. Então, comecei a pensar, será que alguém estava tentando me prejudicar? Ou pior, será que Rafael estava fazendo isso para me fazer parecer louca? A ideia começou a me corroer por dentro. Eu apaguei todas as minhas contas, mudei minhas senhas e números. Mesmo assim, ele insistia que tudo estava vindo de mim com minha assinatura. Numa tentativa de resolver a situação, fui atrás da empresa de entrega que ele mencionava para descobrir quem estava por trás disso. Eles confirmaram que as encomendas tinham sido feitas online com meus dados. Mas como? Eu já tinha mudado tudo. O medo começou a se transformar em paranoia. Depois de falar com a empresa de entregas, minha cabeça estava a mil. Como alguém poderia estar usando meus dados? Eu tinha mudado todas as senhas, apagado as contas antigas. Não fazia sentido, mas, no fundo, algo me dizia que isso não era coincidência. Comecei a revisar cada detalhe. E-mails antigos, redes sociais desativadas, tudo que eu tinha deixado para trás. Foi aí que descobri que alguém estava usando minhas contas antigas, aquelas que eu tinha esquecido de apagar.
Meu e-mail estava sendo acessado de tempos em tempos, como se alguém tivesse assumido o controle. Fiquei apavorada. Quem faria isso? A única pessoa que poderia ter acesso a esses dados era o Rafael. As entregas continuavam chegando na casa dele, e a cada ligação eu ficava mais confusa e assustada. Ele dizia que eram presentes românticos, cartas com mensagens carinhosas, coisas que eu jamais escreveria. Você nunca vai me deixar, não é? Ele dizia. Mas eu sabia que não era eu. O pânico começou a tomar conta de mim. Tentei fechar essas contas de uma vez por todas, mas mesmo depois de apagar tudo, os presentes continuavam a chegar. Quem quer que estivesse por trás disso, sabia mais sobre mim do que eu imaginava. A sensação de estar sendo vigiada o tempo todo ficou insuportável. Tudo parecia estar fora de controle. Mesmo após deletar minhas contas e tentar cortar todos os vínculos, mais um presente foi enviado para Rafael. Dessa vez, recebi uma notificação diretamente no meu e-mail novo, o que fez meu coração parar por um momento. Eu tinha certeza de que ninguém sabia desse e-mail. A encomenda era outra vez para ele. Fui até o site de rastreamento e, mais uma vez, vi meu nome, meu endereço de cobrança e, pior ainda, um bilhete que eu nunca escrevi. A mensagem era simples, mas aterrorizante. Eu sempre estarei com você. As palavras faziam minha pele arrepiar. Era minha assinatura, minha caligrafia. Mas eu sabia que nunca escrevi aquilo. Desesperada, liguei para a empresa de entrega, implorando para cancelarem o pedido, mas era tarde demais. O pacote já havia sido enviado. Me senti impotente. O medo tomou conta de mim e comecei a questionar minha própria sanidade. Será que era ele? Será que Rafael estava manipulando tudo para me deixar louca? Ou alguém mais estava fazendo isso? Alguém que eu nunca conheci, mas que sabia tudo sobre mim. Eu já não sabia mais em quem confiar. E o pânico que antes parecia estar à distância agora estava bem dentro da minha cabeça. Eu sabia que não poderia continuar assim. Apaguei todas as minhas contas, cancelei cartões de crédito, mudei de número e de endereço. Queria desaparecer de vez, longe de tudo e de todos. Achava que, dessa forma, conseguiria me livrar de Rafael, ou de quem quer que estivesse fazendo isso. Por algumas semanas, as coisas ficaram quietas, sem mensagens, sem presentes, sem ligações. Comecei a acreditar que o pesadelo havia finalmente acabado, que eu estava livre. Até que, uma manhã, enquanto voltava do mercado, encontrei um envelope na minha porta. Não havia remetente, apenas meu nome escrito à mão. Eu sabia que não deveria abrir, mas o medo e a curiosidade falaram mais alto. Dentro havia apenas uma pequena carta. Obrigado pelo presente. Você não pode me deixar. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Todo o terror voltou de uma vez. Eu não estava livre, nunca estive. Rafael ou quem quer que fosse ainda sabia onde eu estava. O ciclo havia recomeçado, e eu não fazia ideia de como escapar. Fechei os olhos, sentindo o pânico tomar conta de mim mais uma vez. Talvez eu nunca pudesse me livrar disso. Talvez ele estivesse sempre perto, observando, à espera do próximo movimento. Meu nome é Júlia, tenho 30 anos, e há algumas semanas eu terminei um relacionamento de 5 anos com o Lucas. Ele era controlador, sufocante, e parecia querer controlar todos os aspectos da minha vida. Depois de muito tempo suportando, eu finalmente decidi sair. Mudar de cidade foi a minha chance de recomeçar. Agora, estou em um novo apartamento. Pequeno, mas só meu. É simples, mas as paredes brancas e a luz do sol entrando pelas janelas me dão uma sensação de paz que eu não sentia há anos. Aqui, tudo parece fresco, longe da tensão constante que eu vivia antes. Apaguei todas as minhas redes sociais. Mudei o número do telefone e me certifiquei de que Lucas não teria como me encontrar. Os primeiros dias foram de adaptação. Era estranho não ter que me preocupar com cada movimento,
Não precisar justificar para ninguém o que eu estava fazendo. Mas essa liberdade, embora aliviadora, vinha com uma leve ansiedade. De vez em quando, me pegava olhando para a porta, esperando, não sei o quê. Mesmo assim, eu sentia que estava, finalmente, no controle da minha vida outra vez. Eu só queria paz e achava que, com o tempo, a insegurança desapareceria. Algumas semanas depois de me mudar, tudo parecia estar finalmente entrando nos eixos. Minha rotina estava se estabilizando e eu começava a me sentir mais tranquila. Até que, certo dia, um pacote chegou na portaria. Não havia remetente. Quando perguntei ao porteiro, ele disse que só entregaram e não deixaram mais informações. Ao abrir o pacote, meu coração deu um salto. Lá dentro estava um frasco de perfume. Não era qualquer perfume. Era o que eu usava na época em que estava com o Lucas, o favorito dele. Fiquei alguns segundos olhando para aquilo, tentando entender como aquilo podia ter vindo parar ali. Respirei fundo e tentei racionalizar. Talvez ele tenha encomendado antes do término e tenha sido entregue agora. Só poderia ser isso. Deixei o frasco de lado e continuei com minha vida. Alguns dias depois, outro pacote chegou. Dessa vez, era uma caixa de chocolates. Eram os chocolates que o Lucas adorava me dar em datas especiais. A sensação de desconforto cresceu. Eu sabia que ele não tinha meu novo endereço. Eu nunca o passei para ninguém em comum. E mesmo assim, os pacotes estavam chegando. Tentei afastar a ideia de que ele estava por trás daquilo, mas não consegui. Era uma coincidência grande demais para ignorar. E, pela primeira vez desde a mudança, me senti exposta. Os pacotes não pararam por aí. Na semana seguinte, outro chegou. Dessa vez, era um livro, um dos preferidos de Lucas. Ele sempre falava sobre como eu deveria lê-lo. E agora, ele estava nas minhas mãos, sem explicação. A cada novo pacote, o desconforto aumentava. Livros, CDs com músicas que costumávamos ouvir juntos e até flores. Tudo que chegava parecia uma lembrança de momentos específicos que tivemos. Momentos que eu estava tentando esquecer. A sensação de que ele estava de alguma forma observando minha vida crescia. E com isso, o medo. Eu troquei as fechaduras. Verifiquei quem tinha meu endereço, mas tudo parecia em ordem. Não fazia sentido. Como ele saberia onde eu estava? Resolvi entrar em contato com a empresa de entrega e, depois de muita insistência, descobri que os pacotes foram pagos online de forma anônima, sem nome, sem pistas. Nessa altura, já estava difícil não imaginar que Lucas estava por trás de tudo isso. Ele tinha o poder de me fazer sentir pequena, frágil, sem nem estar por perto. Mas o que me aterrorizava era que eu não tinha como provar. Eu sentia que estava sendo vigiada, mas não conseguia mostrar a ninguém o que estava acontecendo. Após semanas de medo e desconfiança, eu cheguei em casa e vi mais um pacote. Só que desta vez, algo estava diferente. O pacote já estava dentro do meu apartamento. Eu tinha certeza absoluta de que trancara a porta antes de sair. Então, como isso aconteceu? Com as mãos trêmulas, abri o pacote. Era uma foto antiga nossa, algo que eu nem lembrava que existia. E junto com a foto, um bilhete. As palavras estavam escritas com a mesma caligrafia que eu conhecia tão bem. Você não pode me esquecer. Meu coração disparou. Ele tinha estado aqui, no meu espaço, dentro da minha casa. O pânico tomou conta de mim. Eu precisava fazer algo. Sem saber mais a quem recorrer, decidi confrontá-lo. Fui atrás de Lucas, encarando diretamente. Você está me perseguindo? Perguntei, segurando o bilhete com as mãos trêmulas. Ele apenas sorriu, aquele sorriso arrogante que eu conhecia tão bem, e negou. Fingiu surpresa, como se eu fosse louca por sequer sugerir isso. Ele me deixou com mais dúvidas do que respostas. Eu saí de lá mais confusa e desorientada, sem saber se o que estava acontecendo era real ou um jogo psicológico dele. Mas uma coisa era certa, eu não estava segura.
Depois daquele bilhete e do confronto com Lucas, eu sabia que não poderia mais continuar vivendo assim. Ele tinha invadido minha casa, minha vida e agora até minha mente. A única solução era fugir. Decidi me mudar para uma cidade ainda mais distante. Apaguei todas as minhas redes sociais, troquei de número e avisei apenas as pessoas mais próximas onde eu estaria. As primeiras semanas foram tranquilas. Eu comecei a acreditar que Lucas finalmente havia desistido. Não havia mais pacotes, nem mensagens. Eu me sentia mais leve, como se a sombra dele finalmente tivesse desaparecido da minha vida. Um dia, quando voltava para casa, encontrei um pacote na porta. Meu coração acelerou, mas dessa vez não havia o perfume nem bilhete. Quando o abri, encontrei um aviso de uma agência de segurança privada. O porteiro do meu prédio havia contratado uma empresa de segurança depois de observar uma movimentação estranha e, graças a isso, descobriram que Lucas havia tentado descobrir meu novo endereço. Mas ele foi rastreado e, com as provas de sua perseguição, a polícia finalmente interveio. Lucas foi preso por perseguição e, naquele momento, eu soube que estava finalmente livre. A paz que eu tanto buscava havia chegado e eu não precisaria mais fugir. Agora, eu podia recomeçar sem olhar para trás. Tive 3 relacionamentos importantes na minha vida. Minha atual namorada, com quem estou há 3 anos, minha primeira namorada da faculdade, a Juliana, minha segunda namorada. Juliana foi uma pessoa que me fez passar por momentos terríveis, tanto emocionalmente quanto, em alguns casos, até fisicamente. Vou contar como tudo começou. Eu conheci a Juliana pelo aplicativo Rapper e começamos a conversar quando percebemos que tínhamos amigos em comum e que frequentávamos o mesmo campus universitário. Depois de alguns encontros, decidimos namorar e ficamos juntos por cerca de 6 meses. No início, como a maioria dos relacionamentos, tudo parecia perfeito. A gente se dava bem, saía bastante, mas depois de alguns meses, a convivência começou a mudar. Juliana se tornou extremamente possessiva, querendo saber de tudo o que eu fazia o tempo todo. Com o passar do tempo, percebi que ela tinha poucos amigos, talvez 1 ou 2 pessoas, e isso a deixava ainda mais grudada em mim. Nos fins de semana, quando eu saía para ver meus amigos, ela ficava mandando mensagem a cada 10 ou 15 minutos, pedindo para eu provar onde estava. Se eu fosse a uma festa ou bar sem ela, a confusão era certa. Ela chegou a exigir que eu deixasse a localização ativada no celular para monitorar meus passos. Depois de 4 ou 5 meses dessa pressão, eu já não aguentava mais. Não conseguia sair para ver meus amigos sem ser bombardeado com mensagens agressivas e acusações. Certa noite, a situação saiu do controle. Eu tinha ido a um bar com meus amigos e acabei bebendo demais. Começamos a noite na casa do Pedro, sem planos de ir a outros lugares, mas acabamos no bar. Quando voltei para casa, Juliana estava me esperando na entrada do prédio da minha mãe, com uma expressão de raiva que eu nunca tinha visto. Naquela noite, pela primeira vez, ela me agrediu fisicamente, me empurrando e gritando que eu era um traidor e outras acusações sem sentido, tudo isso em plena rua, na frente dos vizinhos. Para tentar me defender, segurei os braços dela, mas ela começou a gritar que ia chamar a polícia. Soltei e disse que aquilo tinha acabado ali. Terminei o relacionamento, mas a reação dela foi ainda pior do que eu esperava. Nos dias seguintes, ela me enviava mensagens gigantescas, ora pedindo desculpas, ora me atacando com ofensas. Chegou a um ponto em que eu precisei bloquear o número dela, mas isso não impediu que a confusão continuasse. Um amigo meu, que ainda a seguia nas redes sociais, me mandou uma foto dela com um cara gigante, todo musculoso, que parecia ter saído de uma briga. Fiz piada com meu amigo, dizendo que ela tinha arranjado alguém melhor. Juliana, no entanto, fez algo que eu jamais imaginei. Estava tranquilo em casa, deitado, achando que estava seguro, já que meus pais estavam viajando. De repente,
Ouvi batidas violentas na porta. Levantei rápido e fui para a sala para ver o que estava acontecendo. Do lado de fora, um homem gritava para eu abrir a porta e me insultava. Fiquei em silêncio para não dar pistas de que estava ali. Logo depois, meu celular começou a tocar com chamadas de um número desconhecido e, quando não atendi, recebi uma mensagem ameaçadora dizendo que ele iria quebrar tudo. Liguei imediatamente para a polícia. Foi então que ouvi o barulho de vidro quebrando. Quando olhei pela janela, vi o mesmo cara da foto do Instagram de Juliana destruindo as janelas do meu carro com uma barra de ferro. Falei com a polícia, explicando que minha ex-namorada havia enviado o atual namorado para me ameaçar e destruir meu carro. Respondi a todas as perguntas enquanto a viatura estava a caminho. O homem continuava a gritar e bater na porta, enquanto me mandava mensagens cada vez mais violentas. Felizmente, a polícia chegou rápido e conseguiu pegá-lo ainda na frente da minha casa. Eles o viram descendo a escada da varanda quando chegaram. Saí e mostrei aos policiais os danos no carro e as mensagens ameaçadoras que ele me enviou. Mesmo algemado, o sujeito continuava gritando que eu ia pagar caro por ter falado mal dele para Juliana. Eu tentei explicar que não falava com ela há meses, mas ele insistia que eu estava mentindo. Depois de ele ser levado pela polícia, passei todas as informações sobre Juliana e o relacionamento para o outro oficial, que me aconselhou a abrir um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva contra os dois. No dia seguinte, fui à delegacia e fiz o que o policial recomendou. Também desbloqueei Juliana para perguntar por que ela havia feito aquilo, mas ela negou tudo, dizendo que não sabia do que eu estava falando. Enviei uma última mensagem, deixando claro que estava tomando medidas legais e que ela precisava de ajuda. Desde então, nunca mais ouvi falar nem dela, nem do namorado maluco, que, segundo meu amigo, desapareceu das redes sociais logo depois. Hoje, tenho uma ordem de restrição contra Juliana e contra o namorado dela, chamado Fábio Cruz. Essa experiência me ensinou a tomar muito cuidado com quem você se envolve, porque há pessoas realmente perigosas por aí.